Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer uma defesa de TCC da pós-graduação do curso em Docência para Educação Profissional Tecnológica, do trabalho do aluno Leonardo Valese Valente, que se intitula Relato de Experiência de uma Década de Ensino de Neuropsicologia e Reabilitação Cognitiva na graduação de Terapia Ocupacional. Autoavaliação a partir da formação em docência para educação profissional tecnológica. Na banca estão presentes eu, professor Rony, como orientador, professora Márcia, aqui minha colinha, professora Márcia Regina, né? Isso, professora? Márcia Regina de Assis. Eu anotei aqui. Isso. Que é doutora em Educação em Ciências e Saúde pelo Instituto NUT, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Seja bem-vinda, professora. Obrigado pelo aceite do nosso convite. E também, como membro interno da pós-graduação, está presente o professor Ricardo Esteves Knaip, que é o coordenador da pós-graduação e também doutor em Educação na Universidade Católica de Santa Fé, Argentina. Agora eu vou passar a palavra para o aluno Leonardo, que vai fazer a sua apresentação. Por favor, Leonardo. Boa noite, professor Rony. Boa noite, professora Márcia, professor Knaip. É com muita alegria que eu venho fazer a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso da especialização em docência para educação profissional e tecnológica. Eu fiquei muito feliz com a orientação do professor Rony. Ele foi meu professor de metodologia e o aceite aí da minha colega do mesmo campus, que é a professora Márcia Cis, e também do professor Knaip, que nos acompanhou ao longo dessa trajetória de 1 ano e meio, sempre atencioso, nos dando todo o suporte aí para a formação. Como o professor Rony já apresentou o meu título, né, eu vou passar a estrutura do trabalho que será apresentada hoje, né, que será defendida hoje. Opa. Pronto, basicamente essa estrutura, né, vou apresentar uma introdução, a fundamentação teórica, os objetivos, a justificativa, a metodologia da pesquisa, o desenvolvimento e fazer as minhas considerações finais. Para introduzir, né, basicamente, muito essencial eu falar do tema, né, o tema do meu trabalho é a minha experiência ao longo de 10 anos, né, completados agora, à frente da disciplina de Neuropsicologia e Reabilitação Cognitiva do Campus Realengo, aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? E no início, né, o contexto onde essa disciplina se insere foi bastante desafiador para mim, porque a gente geralmente busca experiências para nos basear, nos orientar na nossa prática, quando a gente inicia qualquer projeto, né, e quando eu tomei posse do concurso, essa disciplina era única dentro da oferta dos currículos de terapia ocupacional no Brasil. O conteúdo, né, de neuropsicologia e reabilitação cognitiva é um conteúdo extremamente importante para a formação do terapeuta ocupacional, mas eu não tinha a oferta de uma disciplina que fosse similar tanto nas universidades, nem tampouco no Instituto, considerando que o curso de terapia ocupacional também é único na rede federal, né, dos institutos. Então, esse desafio, para mim, ele teve essa dimensão tanto de pioneirismo, né, como de construção de uma experiência que fosse significativa na formação desses futuros terapeutas ocupacionais. E a minha busca, né, era centrar tanto numa dimensão que pudesse ser clínica, né, facilitar a atuação futura, mas que pudesse ter uma relação direta entre a fundamentação teórica e prática, considerando, inclusive, a delimitação dessa área, né, que é uma área de atuação direta com pessoas, assim, ou que apresentam lesão encefálica adquirida, ou que são suspeitas aí de um declínio cognitivo funcional. Então, uma disciplina que é situada na grade mais
próximo dos anos finais, né? Espera-se já uma maturidade acadêmica dos estudantes de coordenar uma série de pressupostos, né? E a disciplina, inclusive, o desafia a trabalhar situações, problemas que foi algo marcante aí ao longo da minha experiência nessa década, né? Outro aspecto que eu procurei bastante me aproximar seria o contexto da educação profissional e tecnológica, porque basicamente é um contexto diferenciado da minha formação, né? Vim de uma universidade pública quando eu era estudante, e a formação dentro de um aspecto muito acadêmico, e a educação profissional tecnológica, para além do aspecto acadêmico, né, da integração de ensino, pesquisa e extensão, ela também acrescenta a prática da inovação, né? Então ela desafia aí todos nós como docentes dessa instituição a pensar também numa aplicação direta de renovação aí do conhecimento. Então isso, de certa forma, era o plano inicial aí da construção da disciplina, né? E uma preocupação ao longo da minha experiência que eu vou destacar, né, foi a busca de entender ou incorporar, experimentar as metodologias ativas de ensino ou as tecnologias leve, que pudessem me ajudar em algumas resoluções de problemas, principalmente otimizando a aprendizagem desses estudantes e facilitando com que eles pudessem envolver com uma realidade que eles consideram tão complexa como é a disciplina, né? E aqui na introdução é importante que, ao longo do meu relato de experiência, né, toda a prática que eu vivenciei, eu trago numa perspectiva de autoavaliação. Então, colocando uma reflexão crítica extremamente comprometida ali com aquilo que eu vivenciei ao longo desses anos. E a fundamentação teórica, né, eu construí em 4 pontos aí no meu trabalho de conclusão de curso. O primeiro deles é dentro da formação específica de neuropsicologia e reabilitação cognitiva, que serve, né, para a graduação dos terapeutas ocupacionais. Então, a base teórica, além dos estudos de neurociência, das melhores evidências disponíveis, né, os estudantes eles têm que ter uma formação dentro de algumas teorias específicas. E uma das teorias que serve para orientar o trabalho na construção da disciplina, e ela acompanha longitudinalmente, é o trabalho de um psicólogo soviético, Alexander Romanovich Luria, que é um psicólogo, né, que foi muito importante entre os períodos de Primeira e Segunda Guerra, e ele foi responsável pelo primeiro trabalho documentado aí com um contingente populacional marcado por sequelas da guerra, né? Então, o trabalho do Luria era conhecer todo esse dispositivo, né, de jovens ali ou adultos em idade muito produtiva que retornavam aí para os seus domicílios no pós-guerra, e essas lesões os dificultavam de realizar as atividades do cotidiano, a participação. Então essa herança, né, é algo muito forte, muito importante para a formação dos terapeutas ocupacionais. Além disso, né, contextualizar que essa disciplina se insere num currículo, e esse currículo ele tem uma pretensão, né, de fazer uma formação pública e de qualidade. Então, as disciplinas elas buscam uma articulação direta, né, com aquilo que a gente tem dentro da educação profissional tecnológica, que inclusive é o contexto da nossa especialização aqui, né, que eu estou concluindo. Então, a lei, né, 11.892 de 2008, que institui a rede federal, o próprio catálogo dos cursos, né, a orientação de como é preciso o desenvolvimento ali desse ensino, ele para mim foi extremamente importante, que me deu condição de buscar refletir, buscar problematizar minha própria prática e, inclusive, pensar o alcance da inovação, né? Entendendo que um dos desafios dessa rede federal, dentro do contexto da EPT, é pensar no ensino dinâmico, do ensino que promova resultados, projetos, e faz com que a realidade, inclusive, do entorno desses institutos possa ser dialogada, né? E outro marco teórico extremamente importante para mim, tanto no meu relato quanto ao longo da minha formação continuada nesses 10 últimos anos, e que eu retomei agora na especialização,
foram os pesquisadores, os estudiosos da educação, que têm uma preocupação muito grande em renovar ou aprimorar a sua prática de ensino, priorizando uma aprendizagem significativa para os estudantes. Então, eu conheci ao longo aí, principalmente no meu segundo ano de atuação como docente no Instituto Federal, as metodologias ativas, né, como práticas direto ali, interativas, dialógicas na sala de aula, e as tecnologias leves, modos de produzir, inclusive relações de cuidado, relações de aposta, de acreditação aí dos estudantes como sujeitos ativos de um processo que eles são solicitados a todo momento durante sua formação. E isso, para mim, foi algo extremamente inovador, não tinha nenhum tipo de formação disso quando eu já vim para o Instituto sendo um terapeuta ocupacional com alguma bagagem, já tendo uma expertise, e isso foi um desafio muito grande para eu atrelar os meus conhecimentos anteriores com a necessidade da docência. Né? E o último ponto teórico aqui do meu relato seria a construção do relato dentro de uma perspectiva que pudesse ser geração de novo conhecimento, né? Então, o relato como um espaço de investigação que tem interesse tanto científico ou acadêmico, que nos auxilia a pensar uma experiência para além dela própria, né? Então, uma preocupação grande que eu tenho aqui com o meu relato é que ele seja comunicável, né? Que ele possa desafiar outras pessoas a refletir suas próprias práticas, a terem o entendimento ali de seus desafios e suas potencialidades, também suas limitações, e que possam entender que o ensino ele é uma engrenagem que é capaz de receber inovações, ele pode ser dinâmico, ele pode se reestruturar de acordo com as realidades. Então, esse seria o último aspecto da fundamentação teórica, né? Os objetivos que eu tracei no trabalho, né, seriam, como objetivo geral, né, demonstrar como a busca pela formação docente em um processo contínuo favorece o ensino aliado com as demandas da educação profissional tecnológica, ao valer-se das metodologias ativas e permitir orientar a prática pedagógica comprometida com dinamismo, flexibilidade, reflexão e a ênfase na interação com os estudantes, né? Os objetivos específicos, eles foram traçados no meu trabalho para orientar basicamente a metodologia do relato, né? Para estruturar o desenvolvimento em si. Então, o primeiro objetivo específico seria ressaltar a importância da autoavaliação docente como um modo de promover mudança na condução da disciplina, favorecendo a didática e a inovação no ensino, evidenciar o impacto positivo das metodologias ativas e das tecnologias leves como inovação do ensino para a aprendizagem dos estudantes e o reconhecer as atitudes de abertura às mudanças e ao incentivo ao diálogo como ferramentas para a melhoria contínua da prática pedagógica. E a justificativa, né? Basicamente, eu já fui apresentando o que me motivou na introdução, mas agora eu sintetizo aqui, compreendendo que, né, a prática que me foi solicitada na regência da disciplina de neuropsicologia e reabilitação cognitiva, né, ela não se situava apenas numa dimensão teórica, né, e sim numa dimensão formativa. Então, essa condução, ela me desafiava tanto a enxergar, né, o estudante como um ser, né, dinâmico em construção, um ser social, histórico, repleto de demandas, diverso, né, e que tinha que atender a dimensão tanto da educação profissional tecnológica, onde o curso está inserido, mas também a vivência aí para a atuação futura na área da terapia ocupacional. E isso, tanto uma percepção que eu tinha sobre a dificuldade que os estudantes podiam ter nessa realização, como a minha própria limitação, a minha necessidade de desenvolver minhas potencialidades como docente para adequar e promover a articulação entre esses dois aspectos. A metodologia do meu trabalho, ela é basicamente um relato de experiência, né, que eu fui construindo utilizando uma abordagem
somente qualitativa, né, para descrever e analisar uma década, né, de atividades, de experiências aí à frente da docência. Então, eu procurei atribuir nesse relato uma natureza mais narrativa, mais vivencial, reflexiva dos pontos que mais se destacaram ao longo dessa década, uma ênfase na descrição e na análise, né? Então, apontar os pormenores e, ao mesmo tempo, organizar o sentido que aquilo traz para mim, considerando como um sujeito que esteve envolvido ali naquela prática, né? Adoção aí da autoavaliação como um dispositivo constante e objetivo das minhas próprias reflexões e a distribuição desse relato em fases que eu organizei dentro de uma cronologia, né, dos anos aí dessa década e também que se relacionam com sentidos da reflexão. Então, começo com uma abordagem mais tradicional, né, da minha prática inicial no ano de 2014, a evolução para explorar esse universo das metodologias ativas e das tecnologias leves, que eram para mim desafiadoras, completamente desconhecidas nessa época, no segundo ano, né? E a implementação da prática de autoavaliação a partir do terceiro ano da disciplina, então, algo que se mantém até hoje, que para mim foi muito crucial para entender o termômetro ali, turma a turma, né, a consolidação das metodologias ativas e das tecnologias leves, considerando alguma maturidade que eu fui trilhando nessa década, né, e a dimensão da reflexão crítica e autoavaliação que basicamente coincide com a minha entrada no curso da formação em docência, né, dessa especialização, porque esse universo, né, eu comecei a destacar aqui agora como um campo de reflexão da minha própria prática. E aí o desenvolvimento, né, ele vai se dando aí, apresentando essa década, né, valorando bastante todos os aspectos da autoavaliação, reconhecendo que a minha conduta ela está ali imersa, ela está diante de um sujeito dinâmico, diverso, né? Uma turma de neuropsicologia de um semestre é completamente diferente da próxima turma, então aquilo que foi exitoso, aquilo que foi possível de ser construído, já não necessariamente ele é imediatamente transferido para a próxima, é preciso reavaliar o processo, reconduzir em todas, né, as ofertas aí ao longo dessa década, dividindo os semestres. O meu desafio era não distanciar da dimensão teórica e prática e auxiliar na formação desses futuros terapeutas, né? Inclusive considerando eu um docente em um processo de formação contínua, né? Que não se esgota, que não chega a um ponto definitivo de realização, e sim que assume uma atitude relacional constante, né? Então, fui apresentando aí essas 5 fases, em cada uma das atividades, inclusive marcantes de cada uma dessas etapas, que eu vou apresentar um pouco mais à frente, e como principais resultados aí do meu relato de experiência, né, eu identifiquei que os estudantes, eles foram apresentando níveis maiores de engajamento, que é basicamente o envolvimento ali na sala de aula, nos dispositivos das atividades oferecidas da disciplina, né, com participação mais ativa, mais interativa, né, além disso, evidenciando melhoras das notas e diminuição das reprovações, das retenções e até da evasão. Isso é importante de mencionar, né? E o investimento efetivo ali numa prática de um ambiente cada vez mais didático, na mudança da minha própria atitude como regente, da disponibilidade em ouvir, em modificar e acolher demandas ali imprevistas, situações que vão se dando numa relação direta com as turmas e promovendo um ensino que fizesse sentido, que pudesse ser uma aprendizagem significativa para os estudantes. Trouxe um quadro com uma síntese, né? Esse quadro ele também foi apresentado dentro da escrita do TCC. A diferença é que aqui eu acrescento mais uma coluna para otimizar muita discussão, porque o TCC ele
tem uma carga densa aí de relato, mas aqui para apresentação para ficar enxuto. Então, as 5 fases distribuídas nos tempos cronológicos, né, abordagem tradicional 2014, exploração das metodologias ativas 2015 a 2017, implementação do questionário de avaliação, essa prática autoavaliativa semestre a semestre, principalmente a partir de 2018, mas ela persiste, né? A consolidação das metodologias ativas e tecnologias leves, como entendi ao longo dessa experiência como uma maturidade aí na minha regência, que basicamente foi me trazendo mais segurança e mais condição de otimizar a relação ali com os estudantes, e essa dimensão aqui da reflexão e da autoavaliação como parte importante desse relato de experiência, que é a reflexão. E isso oportunizado com a vivência na formação aqui da especialização de docência, né? E as considerações finais do meu trabalho, né? Muito importante dizer, pronunciar isso daqui, de que é uma experiência única, né? Como eu fui tentando apresentar aqui, não tinha outro colega, outro curso que pudesse me dar indicativos de parâmetros ou pudesse me sugerir já caminhos. Eu fui precisar daquele momento inicial aí, ao se tornar professor, assumir o concurso, construir essa realidade muito numa dimensão solitária, ainda que tivesse o apoio ali dos meus colegas, e eu menciono isso na constituição ali do espaço docente, mas o desafio estava ali, e era um desafio que eu precisava coordenar e gerar frutos, né? E esses frutos eu não via como imediatamente acessíveis no início da minha prática, né? Então, tantas potencialidades, porque eu senti um apoio muito grande dentro da dimensão mais da expertise, da atuação profissional propriamente dito, mas isso não significava a condição de transmissão do ensino ou aprendizagem imediata para os estudantes. Então, eu tinha essa limitação e eu queria produzir uma mudança que fizesse sentido para eles e também para mim. Então, ao longo dessa década, foi marcante, né? Eu procurar transformar a minha prática docente, valorizar que eu atingisse outras formas, né, de organizar o ensino, de dar conta de uma dinâmica ali interativa com os estudantes, e inclusive assumindo a autoavaliação como uma atitude permanente, né? A todo momento estar em discussão, em diálogo com o outro, que a minha prática interpola, né? Buscando um impacto para a aprendizagem. Então eu fui reconhecendo que essas experiências elas foram me permitindo chegar em níveis de didática ou reconhecer ali formas facilitadoras de ensinar que pudesse auxiliar os estudantes a cumprir os objetivos da aprendizagem e ao mesmo tempo vivenciar situações, né, como dinâmicas, a própria gamificação, a experimentação de recursos, a mudança aí dentro da exigência de provas, as correções ali semanais, dialógicas com cada um dos estudantes, aprimorando inclusive as habilidades que depois eles vão reconhecendo, ajudando-os em outras disciplinas ou mesmo nos estágios que ocorrem depois dessa disciplina. De certa forma, a minha experiência relatada no trabalho também busca ou reconhece uma possibilidade de contribuir para a educação profissional e tecnológica, né? Então, inovar o ensino, sair de uma condição muito tradicional, aí, às vezes, só da transmissão muito teórica, né? Então, dar uma oportunidade ou valorizar a oportunidade de formação desses profissionais mais críticos, reflexivos e preparados para uma lida profissional cada vez mais complexa, né? Então, na disciplina, eles passaram a avaliar casos clínicos reais de pacientes que vão ser atendidos na clínica escola. Então, isso foi algo incorporado ao longo dos anos, né? E termino essas considerações finais considerando de que o futuro da docência, esse espaço aí sempre de investigação, de caminhos que a gente vai
sempre se desafiar a encontrar novos sentidos, a promover compreensões diferentes daquelas que a gente já reunia há um tempo anterior, né? Então, parar, poder olhar a experiência, conversar, refletir, escrever sobre ela, para mim foi uma grande oportunidade, né? Isso que eu trilhei ao longo desse curso de especialização em docência. E aqui as referências utilizadas nesse trabalho, e agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Obrigado. Obrigado, Leonardo, pela apresentação. Vou passar a palavra agora para a professora Márcia Regina, que é membro externa da banca, e vai fazer as suas considerações sobre o trabalho. Professora. Boa noite novamente. Boa noite. Quero agradecer o convite do Leonardo e ao professor Rony. Então, muito obrigada pelo convite, estar participando desse momento aqui. Eu sei o quão importante é para o Leonardo, que eu vou quebrar um pouquinho as regras. Ele colocou minha colega nada, nós somos amigos, porque entramos juntos no Instituto, nos 10 anos, entramos na mesma data, no mesmo concurso, e no mesmo trilhamos horinha. aí. Assinamos Exatamente. na mesma horinha. Então, estamos juntos trilhando esse caminho há 10 anos. Então, muito obrigada pelo convite de vocês. Quero dar parabéns para o Leonardo, porque ele tem uma escrita muito boa. Isso eu sempre falei para ele, o Leonardo escreve muito bem. Parabéns pela coragem de se expor, porque quando você faz um relato de experiência, então você está falando sobre você, e você coloca, né, dentro do texto até os momentos mais duros das críticas que você ouviu inicialmente, ou todas as situações que você passou, até como você diz, para encontrar esse caminho que hoje você, de certa forma, se ancorou, mas até chegar neste caminho, eu sei o quanto foi difícil, né? O quanto foram águas turbulentas, mas importantes para o seu crescimento, para esse momento aqui em que você apresenta esse relato, até falando dessa autoavaliação que você está fazendo de forma crítica e reflexiva. Então, meus parabéns pela sua escrita e por essa coragem de se expor. Então, isso, meus parabéns, Leonardo. Agora, fala assim, eu não sei que fim que você vai dar para esse TCC, se é um TCC que ele se encerra aqui, se você pretende levar adiante para uma escrita, por exemplo, para um artigo, para alguma coisa assim. Então, eu vou fazer alguns comentários. O primeiro é em relação ao título, que ele é enorme. Então, assim, o título, como ele é muito grande, e eu entendo que o título ele é um chamamento, né? Então, você bate o olho quando aquele título ele vai te convencer, ou ele vai te seduzir para a leitura. Título muito grande, ele assusta um pouco. Então, eu não sei se no futuro, como eu falei, eu não sei se ele se encerra aqui, ou se vocês vão, né, levar adiante a publicação. Então, o título, eu pensaria em alguma coisa mais enxuta, para dar aquela vontade para o leitor falar, opa, eu quero ler, até porque quando coloca lá neuropsicologia, terapia ocupacional, não é algo comum, como você bem colocou, é a primeira disciplina, é a única, na verdade, disciplina que tem no país, só que quando você bate o olho naquele título enorme, você fala, ah, meu Deus, o que será que é isso aí? Então, eu acho que diminuir um pouquinho, eu acho que seria interessante. E também é um texto longo, né? Então, é um texto longo e que, em alguns momentos, algumas coisas se repetem. Que, para o texto ficar no repositório, ok. Mas, se vocês forem levar adiante, pensar em algumas coisas que estão se repetindo. Com a sua justificativa, eu identifico que muito da sua justificativa está relacionada à sua introdução, à apresentação de quem é você, o que te motivou e o quanto isso é importante, né? Essa motivação, a partir desta motivação que você resolve escrever, fazer o seu relato de experiência, e que está muito completo. Mas em alguns momentos eu sinto que há algumas repetições, então assim, não é nada com o texto, eu não tenho considerações a fazer sobre o texto, porque ele está completo, você coloca toda a sua experiência, do início ao fim, o seu quadro, quando você faz esse panorama, Leonardo 2014, Leonardo 2024, a transformação que você teve, né? E eu acho que essa
humildade que você tem de dizer os percursos que você passou, onde você está nesse momento, dizendo que está em construção, que é um processo contínuo e que não para, não se esgota, não é porque você chegou talvez nesse momento que seja uma âncora mais confortável que se esgota. Então, eu acho que isso é muito bonito, muito importante, mas em alguns momentos, algumas repetições. Então, se vocês forem pensar para uma publicação, talvez tirar. Obviamente que para uma publicação tem que tirar muita coisa, mas a justificativa, eu acho que ela e a introdução, elas estão muito juntas, muito próximas. Então, assim, falar em termos de considerações, falar não, tem, não é uma consideração mesmo para seduzir as pessoas a essa leitura, que seria o título, a justificativa, mas no mais, eu assim, só tenho que dar parabéns para o Leonardo, porque, como eu falei, eu estrilhei junto com o Leonardo, nós continuamos trilhando juntos essa jornada da docência, do que é ser professor, do que é estar dentro do Instituto Federal, que é muito diferente da universidade que a gente vem. Então, as nossas angústias, nossas descobertas, nossas transformações. Então, parabéns, Leonardo. Está muito bem escrito, que eu não podia esperar outra coisa. O Leonardo é erudito, né, na linguagem, nas palavras que usa, né, os termos que utiliza. Isso é muito bonito. São só realmente algumas repetições, mas principalmente para mim o título para seduzir e as pessoas sentirem vontade de falar, opa, o que que é esse negócio aí? E não ficar só como um desafio, falar que texto, que título gigante é esse? Mas meus parabéns, Leonardo, e parabéns, professor Rony, pela condução, né, do Leonardo. Obrigado, professora. Vou passar a palavra agora para o professor Ricardo, que vai fazer as suas considerações. Bom, boa noite a todos novamente. Primeiramente, parabéns, Leonardo e Rony, pela orientação. Professora Márcia, muito bom estar na banca aqui com você, porque você, de forma brilhante, trouxe aí os principais pontos que, no meu entendimento, podem ser aprimorados para que esse trabalho possa seguir à frente, de preferência com uma publicação no nosso e-book, no evento nosso, né? Dentro de uma ação da pós-graduação. Tá? Então, parabéns. Sim, apresentação, cara, muito boa, né? Muito tranquila. Sim, gostei muito, né? E quando a gente pede para gravar, é porque a gente lê o trabalho e a gente sabe que não dá para ficar só para a banca, né? Isso tem que ser levado para que outros alunos possam ver o que é uma apresentação, né? Essa fluidez, a tranquilidade da fala. Então, parabéns por isso, né? Quando a professora Márcia fala na questão do título, né? Ela é, assim como o teu resumo ele está muito grande, né? Passa de 400 palavras. Talvez eu resumiria um pouco mais, já pensando em um artigo, né? Em um trabalho, a continuidade desse trabalho, tá? Uma outra coisa, sim, a leitura é muito fácil, né? Como a professora Márcia falou, sim, um texto gostoso de se ler, tá? Uma coisa que eu pensaria junto com o Rony, talvez seria a inserção das palavras metodologia ativa e tecnologias leve. Tecnologias leve aparece 31 vezes no teu trabalho, né? E algo que eu traria também uma um capítulo ou parte de um capítulo que você abordasse metodologias ativas e tecnologias leves, principalmente tecnologias leves, porque é algo que é mais desconhecido para a grande maioria dos alunos da educação profissional e tecnológica. Então, se a gente pensar, você vai trazer esse trabalho como proposta para um artigo para a educação profissional e tecnológica, fica essa sugestão.
tá? Vamos lá, o teu problema, sim, está muito bem construído, mas eu colocaria ele em um formato de pergunta, tá? Sim, algo que é uma sugestão. E nas suas considerações finais, eu reforçaria ali que o teu trabalho ele cumpriu com os seus objetivos, tá? Então, um trabalho muito rico e que, com certeza, merece publicação, merece a própria apresentação aqui. A gente precisa compartilhar para que os outros alunos, ao assistirem a sua apresentação, eles consigam ver que essa sua tranquilidade pode ser feita por eles também. Claro que a partir de uma prática antes, né? Vou treinar. Eu acho que outros alunos podem aprender muito com essa sua apresentação. Então, novamente, parabéns, Leonardo. Eu acho que é o fechamento de ouro de um trabalho, um trabalho e um curso que foi construído com muito trabalho e muita dedicação. Tá? Eu tive, sim, eu acompanho os alunos e tem aqueles alunos que se destacam. Você foi um deles e gratidão por você ter escolhido aí a nossa pós-graduação e por ter me permitido participar da sua banca, tá bom? Então, parabéns tanto para você quanto para o Rony e sucesso na sua caminhada. Obrigado, professor Ricardo. Agora a gente vai fazer a deliberação da banca. Eu gostaria de pedir, então, os doutores, né, Ricardo e doutora Márcia, para irem para o Meet novamente, naquela salinha. Não sei se todos ainda têm o link. A gente podia encerrar a gravação aqui, ô Rony, pode Quer ser? encerrar aqui? E Isso, porque fica como o Leonardo registro, né? sai, né? Depois ele Não, volta? não. Só encerrar a gravação, né? Hum, Para que. ok, Aí eu então, encerro doutor. aqui. Tudo bem. Mais fácil também.